Todos pela nossa sintonia, e como fazemos todos os domingos, pedindo com muita humildade a todos os nossos amigos a permissão para adentrarmos a sua casa física e mental, levando esses conhecimentos. Agradecemos desde já a todos vocês, a todos os nossos amigos que estavam ouvindo o programa do Jussier e que continuam com seus rádios ligados na FM Progresso, e que vai nos permitir adentrar a sua casa, aos seus lares, levando os conhecimentos da doutrina espírita. Hoje, com o nosso amigo Júnior, aguardando a chegada do nosso amigo Isaac, vamos à prece inicial, na voz do nosso irmão Chico Xavier, e logo em seguida estaremos de volta. Oi, gente. Estamos aqui ao vivo no programa Espiritismo Nova Era. Oi, Gódiva, Keliene, Juliana Freitas. É um prazer estar com vocês. Chegou. Deixa eu olhar. E o dom de compreender. Consolador prometido. Deus fala às criaturas de acordo com a necessidade e o entendimento de cada época. Moisés aponta a terra prometida. Jesus anuncia o reino de Deus. Kardec descortina o mundo espiritual. Moisés legisla com ameaça. Jesus exemplifica o perdão. Kardec descortina o mundo espiritual. Moisés aplica a justiça. Jesus usa de misericórdia. Kardec expõe a lei de causa e efeito. Moisés produz fenômenos. Jesus surpreende com prodígios. Kardec explica a mediunidade. Moisés age com rigidez. Jesus ensina com bondade. Kardec revela com bom senso. Moisés disciplina. Jesus liberta. Kardec esclarece. Moisés recebe os mandamentos. Jesus comunica-se com o Pai. Kardec dialoga com os espíritos de verdade. O Espiritismo é o consolador prometido pelo Cristo para dar continuidade ao plano divino de conhecimento espiritual. Moisés, a lei. Jesus, o amor. Kardec, a razão. Uma mensagem do livro do Evangelho, do Espírito André Luiz. E vamos iniciar o programa, dando as boas-vindas aos nossos amigos. Júnior, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez. Nossos agradecimentos sempre. Temos que sempre lhe agradecer por esta oportunidade que você concede, não somente ao programa, mas ao movimento espírita na região do Cariri. Então, nossos agradecimentos sempre. Boa tarde, Paulo. Isaac está aqui conosco no estúdio, Cicinei. Boa tarde, amigos ouvintes. É um prazer estar mais uma vez aqui no programa Espiritismo Nova Era para a gente conversar um pouquinho
sobre a doutrina espírita, né? Eu acho que quem se beneficia mais sou eu, Paulo. A gente está aqui, já estamos com mais de 20 anos, né, que a gente participa desse programa. É uma coisa muito, muito gostosa. Começou criança, não foi, Júlio? Pois é, um menino mesmo, né? E nosso amigo saudoso, amigo, tá uns dias saudoso, não está morto não, está vivo, né? Nosso amigo Edson Costa, que tem um tempo que eu não vejo, mas que começou esse programa aí há mais de 20 anos. E hoje temos a oportunidade de dar continuidade. Então, nosso abraço aos amigos ouvintes. E também né, as redes sociais hoje transmitindo no Instagram, né, no Missionários da Luz. E também nossos amigos que estão assistindo pelas redes sociais. Muito bom. É uma maneira de cada vez mais divulgar a doutrina espírita, né? E são as tecnologias do futuro que a gente tem que se adaptar. Muito bem. Isaac, boa tarde. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Júnior, Cícero e a todos. Aí, nosso amigo Biratã, que ligou aqui, dizendo que estava ao vivo aqui conosco. Que Jesus entre na nossa mente, que a gente possa fazer uma boa reflexão no domingo de hoje. Muito bem. Telefone 98106, não, que é o WhatsApp, 981064810, 81064810, e o telefone 3512-3288, 3512-3288. Você pode ligar, fazer sua pergunta, né, tirar qualquer dúvida. Nosso amigo Júnior e Isaac vão estar aqui para colaborar. Hoje falando um pouco sobre a situação que o mundo enfrenta, né, Júnior, sobre a pandemia. E as perspectivas que a humanidade passa da agora para frente, criar em relação a essa pandemia. Então, sobre a ótica espírita, quais as lições que podemos tirar, né, dessa pandemia, dessa situação vivenciada pelo planeta? A gente não pode dizer que seja coisa inédita pela primeira vez, mas o fato é que não nos lembramos quando passamos pelas as demais, né? Esta atual. Então, é como se fosse a primeira vez que o mundo estivesse em volta de uma tragédia tão grande, né? Mas quais são as lições, se é que vamos ter a lição dessa situação? Como eu sou historiador, acho que para mim a história ela mostra o que a gente já aprendeu no passado, né? Com a peste negra lá no século XIV, né? Isso foi depois 15, 16, por aí se manteve. Muita coisa mudou na sociedade, na sociedade europeia, e a peste negra foi só basicamente na Europa, né? E depois houve outras pestes, assim, outras doenças, né, pandêmicas, mas não tão grande quanto a peste negra no caso da Europa. E mais tarde, né, mais recentemente, há 100 anos atrás, com o vírus da influenza, né, que seria a gripe espanhola 20, que foi após a Primeira Guerra Mundial, muita coisa mudou em alguns aspectos na sociedade, e o que a gente também espera que aconteça nos dias de hoje, né? Muita coisa veio a mudar. Porém, para uma parte da sociedade nada mudou, né? O homem fez a Primeira Guerra Mundial de 1914 até 1918, morreram milhões de seres humanos. Aí veio a epidemia, né? Essa pandemia da gripe espanhola, e aí em seguida veio uma outra guerra, que é a Guerra de 1939. Aprende com a Segunda Guerra Mundial, fica em conflitos com a Guerra Fria, né, de 1945 aí até no final dos anos 80, até que acaba a União Soviética e acaba, teoricamente, a Guerra Fria. Então, uma parte da humanidade aprendeu algumas coisas, né? Se a gente pensar a Semana de Arte Moderna, que é uma coisa muito importante para a história do Brasil, vai acontecer logo após a gripe espanhola. Muita coisa vai mudar, surgimento de partidos políticos ligados à defesa dos direitos humanos, né? Pessoas importantes lutando pelos direitos humanos. Tem um filme muito interessante chamado Quase Deuses, que ele se passa, refere-se a um médico, um estudante de medicina negro que não tornou-se médico, mas que ajudou a desenvolver muito a medicina, né? Que é o Vivian Thomas, se não me engano o nome dele, nos anos 20. Então, ao mesmo tempo que houve uma grande pandemia e que matou milhões de pessoas, que revelava também a guerra, o quanto estávamos ainda voltados para a violência, e com a pandemia, o quanto não estávamos preparados tecnologicamente e socialmente. Se a gente trouxer isso do passado para o presente, será que nós estamos realmente hoje, pelo menos uma boa parte da humanidade,
tirando algum proveito dessa situação que nós estamos, algum proveito espiritual positivo que nós estamos vivenciando. Então, repetindo o passado, uma parte da humanidade vai aprender alguma coisa, vai evoluir de algum aspecto, seus aspectos morais, éticos, e outra parte vai continuar sendo quem ela é. Porque a evolução ela não é todo uniforme, todo mundo não evolui ao mesmo tempo. A evolução é muito individual, cada ser humano vai evoluindo. Nós evoluímos, por exemplo, em higiene, né? Estamos usando álcool gel para todo lado, né? Nos limpando mais. Estamos também tendo um retrocesso em algum aspecto, porque nós somos a cultura brasileira, muito de abraçar, uma cultura muito afetuosa. Você vai para a Europa, as pessoas são mais frias, mais distantes, não são tanto de abraçar, né, de beijar, de apertar a mão, desse calor bem típico da nossa cultura. E agora a gente está tendo que ter esse passo atrás, né, de não poder nos tocar tanto, nos abraçar tanto, porque a gente corre isso de estar transmitindo para alguém ou recebendo de alguém esse vírus tão ruim. Então, veja que há os aspectos positivos, há os aspectos negativos. Algumas pessoas vão evoluir com isso, vão crescer mais com isso e outras não. O que é interessante é que o Allan Kardec, quando ele escreve o livro A Gênese, que é o último livro que ele escreve, ele fala que o processo de desenvolvimento da humanidade não vai acontecer por cataclismas. Não se espere ondas gigantes matando seres humanos. E nem também por cataclismas aí biológicos, como é o caso dessa pandemia do momento. Ela vai haver uma renovação da humanidade à medida que os seres humanos forem melhorando e, ao mesmo tempo, outros seres humanos vindo de outras partes do universo, vindo a reencarnar em nosso planeta, vindo nascer em nosso planeta. E aí sim a substituição desses espíritos mais atrasados num processo lento que poderá levar aí 2.000, 5.000 anos, quem sabe. Então não podemos imaginar que vai ser de repente. Vamos ver como é que vai ser. A história que vai dizer. Daqui a 100 anos você me pergunta isso de novo. A gente reencarnando aqui no programa de novo, vai estar diferente esse programa. Aí você me pergunta, rapaz, também tu perguntou na vida passada, Paulo. É verdade, Júnior, porque é uma sensação que é estranha, né? Porque cria-se uma expectativa, a própria mídia em si está criando essa expectativa de uma certa mudança no comportamento da criatura, mas que a gente vê que ao longo da história, como você, em poucas palavras, colocou alguns pontos, não houve assim, de fato, a gente avançou na questão da tecnologia, da descoberta. Você vê que na pandemia, na espanhola, tantas pessoas morreram hoje, embora seja uma pandemia, mas o número bem menor, porque evoluímos, né? A ciência desenvolveu mecanismo que impedisse que tanta gente viesse a desencarnar. Mas a questão moral durante essa história é que a gente percebe que, né, há quem diga que essa pandemia foi e é providenciada pela espiritualidade para se evitar uma terceira possível guerra mundial. Quer dizer, então a gente vê que moralmente não há como você criar uma expectativa, né, de uma mudança geral, ampla na maioria das pessoas, porque de fato isso não vai ocorrer. O exemplo é baixa a vacina, quando sair a vacina. Todo mundo está numa expectativa por essas vacinas para voltar à vida normal, né? O que já dá uma demonstração que de fato não haverá essas mudanças tão significativas, né? As pessoas estão aí, né, ansiosas, nós todos estamos ansiosos pela volta da normalidade, né? As pessoas falam toda hora em novo normal. O novo normal vai dizer assim. Por enquanto, o novo normal é as pessoas para cima e para baixo de máscaras, né? É a gente entrando aos poucos nos estabelecimentos comerciais. Quer dizer, as escolas não voltarem a funcionar. A gente dá aula virtual, né? E os alunos ainda não estão habituados, não só na minha escola, mas em tantas outras, né? Na sala de aula com 35 alunos, 40, e aí virtualmente não entra todo mundo, entra 10, 15, 20, e não dá para ir puxar a orelha lá fora no corredor como acontece presencialmente, porque eles não estão ao nosso alcance, estão bem distantes, né? E mesmo assim, essa falta de presença, assim, de contato humano, as pessoas também estranham, seja numa escola de educação básica, ou seja, no ensino universitário. Quer dizer, estamos em busca de um novo normal,
que não era bom, era muito interessante que a gente tivesse contato humano como era há 6 meses atrás, e agora não vai ser exatamente assim, vai ser diferente. Não sabemos por quanto tempo. Quer dizer, quando aconteceu a gripe espanhola lá em 1918, talvez as pessoas pensassem a mesma coisa. Nossa, vamos ter que nos adaptar. Não podemos esperar por uma nova pandemia como essa que nós estamos vivenciando hoje. Vamos ter que fazer um novo normal, um novo tempo. Só que aí não mudou muita coisa, né? Em termos de comportamento no dia a dia, em termos de higiene. As condições tecnológicas e sociais, as condições de saúde, as condições sanitárias mudaram de 1920 para hoje, né? Quer dizer, passou-se 100 anos e as condições são outras. Mas as pessoas ainda, né, continuam com seus propósitos egoístas, com a sua violência ainda presente em seus corações, tanto no dia a dia, na violência urbana, na violência doméstica, como na violência entre países. Algumas pessoas gostam de ficar especulando, né, dizendo assim, os espíritos é quem provocaram essa pandemia para evitar uma terceira guerra mundial. Não sei quem disse isso, mas não me parece muito interessante esse pensamento. Allan Kardec, quando pergunta se os espíritos provocam algum tipo de mal, ele diz, os espíritos respondem que espíritos evoluídos jamais fazem isso. Eles não vão criar um vírus ou facilitar a existência de um vírus para provocar toda a humanidade. Deixa eu só fazer uma pergunta que aqui no Instagram o Murilo fez, que é isso que você está falando, Júlio. Ele está perguntando se o coronavírus era programado pela providência divina ou foi só criado por um certo país por interesse próprio. Como nós somos espíritas, nós temos uma tendência a substituir o castigo divino pelo castigo dos espíritos, né? Então a gente tem uma tendência a achar, porque antes, quando teve a peste negra, foi o período que mais se construiu igreja. Porque nós estamos afastados de Deus, vamos construir igreja. Então constrói as igrejas mais altas, né? O período gótico é mais ou menos nessa época, essas igrejas mais pontiagudas, mais para cima, né? São chamadas de arquitetura gótica, quer dizer, como se tentasse alcançar o céu para receber as graças divinas. Então, as pessoas começam a associar que pragas, que doenças são castigos de Deus, então a gente tem que se reconciliar com Deus. Então, o meio espírita ainda trazendo de herança de outras religiões, acredita que os espíritos superiores provocam a doença para evitar um mal maior, que seria uma guerra. Bom, substituir um pensamento por outro não resolve nada. Os espíritos superiores jamais fazem o mal, eles sempre fazem o bem. E não tem esse negócio de bem maior. Eles fazem o bem para todos. Nós estamos num mundo onde a gripe existe, onde as pessoas morrem de doenças porque nossos corpos são perecíveis. Nossos corpos não são perfeitos, né? Eles são perfectíveis. Nós vamos evoluindo. A antropologia evolutiva mostra isso, né? Nós temos aqueles dentes queiros lá atrás, que hoje já tem gente que nem nasce mais com eles. Nós temos um apêndice que não serve para nada, né? Quando se pergunta um médico, para que serve o apêndice? Ele serve para matar a gente. Quando ele inflama, a gente morre. Não serve para muita coisa. Então a gente vai perdendo esses órgãos com o tempo, né? É possível que daqui a 1000 anos, 2000 anos, com tanta comida pastosa, a gente não tenha dentes, né? Tudo é creme dental hoje, né? Tudo é coisa pastosa. Para que a gente vai precisar mastigar tanto? Nosso corpo ele está se modificando. Assim, o nosso corpo, a aparência, o que a gente chama de fenótipo, é o mesmo de 50 mil anos para cá. Então, antes de 50 mil anos, a gente era mais peludo, porque havia as glaciações, havia o Polo Norte e o Polo Sul estavam mais congelados e se espalhou pelo planeta. Então, a temperatura era muito mais baixa, então as pessoas precisavam de mais pelo no corpo. E hoje não precisamos tanto, né? A temperatura subiu muito, cada vez só aumenta, né? Então as pessoas vão perdendo esse pelo, isso ao longo de 50 mil anos. Não é de 500 anos ou 10 anos. Isso vai se modificando, né? Há 100 anos atrás as mulheres menstruavam em torno dos 13, 14 anos, 12 anos. E hoje vemos meninas de 8 anos que menstruam. Quer dizer, houve uma modificação biológica que a gente diz, mas qual é a vantagem disso? Não sei, a natureza que vai mostrar com o tempo, né? Se isso é bom ou se é ruim, são modificações. Não só porque as pessoas hoje comem muito frango e por isso faz isso, aquilo outro. A nossa dieta está se modificando. Só comemos trigo há 6 mil anos. Então, essas modificações. Então, não podemos imaginar que tudo que acontece é porque os espíritos estão ali manipulando, né? O Albert Einstein gostava de dizer uma frase assim: Deus não joga dados com o mundo. Então, Deus não está jogando com a gente, assim, faça um movimento no tabuleiro
né, do xadrez que eu faço o outro. Vocês fazem uma besteira, eu vou lá e conserto, jogando outra. Não funciona dessa maneira. Então precisamos desses processos todos, pandemias, de guerras, porque ainda somos espíritos atrasados. Então não podemos ver como uma atitude de Deus ou como uma atitude de espíritos elevados o surgimento de uma doença que mata milhões de seres humanos. O que eles trazem para nós é paciência, nos ajudam a ter paciência, a desenvolver paciência, perseverança, fé em Deus, né? Elementos morais que nos estimulam a gente tornar melhor e não ficar criando. Então essas teorias de que Deus cria doença para poder a gente evoluir, as doenças existem para que a gente cresça individualmente ou coletivamente. Isso faz parte de um mundo ainda atrasado que nós vivemos, de provas e expiações. Muito bem, deixa a gente mandar aqui um abraço para a Cicinho, lá do Centro União e Caridade, que está ouvindo o programa. Também para a nossa amiga Dona Lourdes, seu Bill, seu esposo, lá na Minha Casa Minha Vida, no Bloco 15, lá no TC1, eles que são trabalhadores do Vale do Amanhecer. Mandar um abraço aqui também para os nossos amigos Dr. Edivan e Dr. Feitosa, que estão ouvindo o programa, falaram essa semana. Enfim, mandar um abraço aqui para esses nossos amigos. Júnior, essa pandemia, isso está acontecendo hoje no mundo, como sempre as que aconteceram, as tragédias, porque quando nós focamos a questão, por exemplo, hoje é a pandemia, né, do coronavírus, mas há outras pandemias que sempre estão ali, né, com a humanidade. A pandemia, por exemplo, da violência, da fome, né, que ainda é presente no mundo. Essas pandemias que parecem passar desapercebidas, né, nas pessoas, exceto naquelas que sofrem diretamente com essas pandemias, né, não se toca, não se fala tanto, né? Seria essa pandemia é um convite para a humanidade refazer o pensamento da vida, refazer a ideia de como conviver em comunidade, e como conviver em harmonia. Paulo, a vida está sempre nos convidando a sermos pessoas melhores, né? Ela está sempre, nós desde que nascemos aqui pensando nessa única vida, nós passamos por experiências que nos impulsionam em uma direção A ou B. Se você pegar duas crianças gêmeas e colocá-las em lugares diferentes, né, num país, outra em outro país, com condições diferentes, com culturas diferentes, elas vão passar experiências diferentes e necessariamente não serão a mesma, só pelo fato de serem biologicamente iguais, serem gêmeos, mas eles são espíritos diferentes e estão passando por experiências diferentes, né? Um pode vivenciar muito mais a violência, enquanto o outro pode vivenciar umas condições ausentes de violência. Porém, esse que está ausente de violência pode se tornar uma pessoa violenta, pode se tornar um serial killer, enquanto o outro vive dentro da violência e começa a trabalhar por aquelas pessoas que estão sofrendo com a violência e ajudar. Isso porque nós somos espíritos que trazemos de vidas passadas todas as nossas experiências, não nascemos agora. A reencarnação mostra que nós trazemos de vidas passadas as nossas tendências, elas estão em nós não lembramos, mas temos as tendências. Uma pessoa tem uma tendência a determinados vícios, ela pode não ter vencido e voltar e desenvolver esses vícios de novo, né? Ou lutar contra eles, né? A gente não pode pensar em termos, por exemplo, da pandemia da violência. Por que ela não é tão notada? A televisão está sempre mostrando, né? A gente vê os vídeos da internet que mandam pra gente. Mas tornou-se uma coisa banal, uma coisa do dia a dia. Aí a pandemia aí do coronavírus, ela chegou como uma coisa, uma novidade. E aí já tornou-se assim meio banal. As pessoas estão indo para a rua, né, usando máscaras, achando que isso é suficiente. Mas assim, parece que não estamos vivendo mais uma pandemia. Inclusive, Júnior, os noticiários com os números de mortes, parece que nós nos acostumamos a todo dia, em determinadas emissoras, ouvir tantos mortos e o placar. Então parece que as pessoas, eu não sei o que está acontecendo, vão se habituando a esses números e passa a ser uma coisa trivial, uma coisa normal, ninguém se assusta mais. Até mais de 100 mil mortos e só aumenta, mas aí abrem e reabrem comércio. Reabrem todos os ambientes para isso, né? Um cliente meu e amigo, médico, aqui do Juazeiro, ele disse
Enquanto houver números e números e números, vai ser só números. Mas quando esses números passar para dentro da nossa casa, as coisas vão mudar. Porque nós temos pessoas lá dentro da casa espírita que nós frequentamos que perderam pessoas, pai, perderam pessoas próximas, que aí sim se modificam e têm seus cuidados e suas providências. Mas enquanto não, talvez a gente ainda fique só nessa números. Pois é, professores, amigos meus, pessoas com quem eu convivi já desencarnaram em decorrência e não tinham comorbidades até onde eu sei. Eram pessoas saudáveis e desencarnaram. Então, muitos filósofos já escreveram sobre isso. A gente acha tão bonito o mar que a gente do Cariri, e aí a gente quando vai fica embelezado. A gente fica assim, extasiado. Olha que coisa linda é o mar, eu quero vir morar aqui. Aí você vai morar no mar com pouco tempo, você nem nota mais que o mar está ali, porque você se habituou com aquilo ali. Você até gosta de morar, você mudou toda a sua vida para morar pertinho do mar. Né? Mas aí é igual aqui, a gente tem a Chapada do Araripe, é uma coisa belíssima. Quem vem de fora, quando chega aqui, fica, meu Deus, que beleza é essa? Vai fazer trilha, né? Eu gosto de fazer trilha na floresta. E fica encantado com aquilo ali. Mas depois de um tempo a gente nem nota mais que é tudo verde ao redor da gente. O próprio Horto, né? Quanto tempo a gente passa sem ir ali? Pois é, né? Um lugar tão bonito, né? De uma paisagem, né? Belíssima. E eu tenho muitos alunos que eu levei para o Horto, né? Aqui do Cariri, para poder conhecer eles. Nossa, eu nunca tinha vindo aqui, com 20 anos nunca tinha vindo conhecer o Horto. Não, mas eu sou católico. Não, tem gente que é evangélico, que não iria mesmo. Mas a beleza da paisagem, não só pelas questões religiosas, né, que o Horto simboliza e tudo mais. Então tornou-se uma coisa banal. Então hoje as pessoas estão indo para as ruas, não somos nós todos, não estou falando dos outros não. Estamos falando de nós, né? Nós vamos para os ambientes, nos relacionando, né? Nós estamos aqui, algumas pessoas de máscara não, porque eu não consigo falar com máscara. Então a gente se expõe, mas eu não consigo passar uma hora falando com máscara. Eu tenho rinite alérgica, que dificulta muito a respiração, eu não consigo respirar. Tem que tirar a máscara mesmo. Então, em alguns lugares, as pessoas estão fazendo do mesmo jeito. Eu não consigo. Quando eu estou na rua, que eu estou de máscara, se não tem ninguém por perto, eu tiro um pouquinho. Porque eu não aguento ficar de máscara ali 30 minutos andando na rua, se for preciso, para resolver alguma coisa. De moto, eu tiro a máscara e ando sem máscara de moto. Quando eu paro, eu tiro o capacete e ponho a máscara, porque eu não consigo respirar com aquela máscara no rosto. Então, eu não quero que esse normal se estabeleça. Eu quero que volte ao normal anterior em relação a algumas coisas. Agora, a gente fica esperando que a humanidade melhore a partir desses sofrimentos. O João Roberto aqui, pela rede social, pergunta: a pandemia é castigo, prova ou um vírus criado em laboratório? Né? Então, a gente já falou sobre isso na questão anterior. Se é vírus criado em laboratório, a gente talvez nunca saiba disso. Mas as doenças estão aí. Né? Tem muita gente morrendo de tuberculose no mundo. Tem gente que ainda morre de peste negra no mundo. Não foi erradicada, não acabou totalmente. Tem gente que morre, mas a quantidade de seres humanos que morrem de fome no mundo é gigantesca. Segundo a FAO, que é um organismo das Nações Unidas, algum tempo atrás morria um a cada 30 segundos de fome no mundo. Um ser humano morria de fome a cada 30 segundos. É 2 por minuto. Um programa de 60 minutos vai dar mais de 120 pessoas, né? Num programa de 60 minutos, como esse nosso aqui, de fome. E quanto alimento é jogado no lixo? Mas isso aí já virou banal e a gente não tem como resolver, porque depende de uma série de coisas. Eu penso que, como dizem os espíritos, a evolução é muito individual. Tem gente que já se tornou vegano. Vegano, quer dizer, não come mais carne. Por quê? Alguns porque não querem matar os animais, uns porque acham que faz mal. Então, nada que é produzido por animais, né, a partir de animais, né, como leite, como ovo, não come de jeito nenhum. Só vegetais mesmo, ou aquilo que não for produzido a partir do sofrimento dos animais. Acho isso uma evolução muito grande. Eu não consigo ser vegano ainda, mas gostaria de ser no futuro. Porque quantos animais não sofrem para que a gente se alimente, que o nosso organismo precisa. Então, isso já está nascendo nos seres humanos assim. Tem crianças na internet, você vê aqueles vídeos, e a criança chorando que a mãe quer dar um pedacinho de carne. Não, mãe, a coitadinha da galinha, não quero não. Nós vamos comer aqui um peixinho. Não, mamãe, o coitadinho do peixinho. Criança pequenininha de 2 anos, impressionante. A gente vê nos vídeos da internet que a criança não quer comer porque ela não quer que o peixinho sofra. E a mamãe emocionada falando: não, mãe, a gente tem que comer. Não, mamãe, não quero não. E a criança se nega. Quer dizer, esse tipo de espírito, talvez ele tenha ainda defeitos, egoísmo, orgulho e outras coisas, que veio para cá para trabalhar isso. Não é um espírito iluminado, mas é um espírito já com algumas percepções, algumas experiências,
e que vem trazer para nós como exemplo. A gente está modificando, a gente está se transformando. Eu assisti ontem, tive a oportunidade de assistir ontem o filme Área Q. É um filme americano e brasileiro que se passa aqui em Quixadá. É interessantíssimo como a visão que o filme mostra dos extraterrestres indo para cá e reencarnando seres aqui extraterrestres, sabe, como seres humanos, para fazer o processo evolutivo da humanidade. Isso é muito anônimo, é muito aqui acolá, sabe, perdidinho aqui, escondidinho. Espíritos evoluídos não aparecem na televisão não, para dizer assim, eu vim aqui para salvar a humanidade. Não. Eles são anônimos, eles provocam. Nós temos uma moça aqui, que eu não vou dizer o nome por questões políticas, né, mas ela cuida aqui em ONG com animais, ela mostra os vídeos na internet lutando, sabe, ela tirou animais de rua, cachorro, gato, jumento, animais que viviam em sofrimento, ela vai lá e luta, as pessoas brigam com ela, xingam ela, e ela lutando, ela disse, olha, quando eu crescer eu quero ser como essa moça, eu disse para ela pela rede social, porque ela é muito humanitária, e ela é uma humanidade que ela tem de cuidar dos bichos. E tem sido um constante, né, essa questão dos animais, essa proteção. A gente tem visto esse despertar nas pessoas, né, que cuidam, que zelam pelos animais. Isso já é um avanço, né? Já é um avanço. A gente espera que daqui a pouco essa mesma dedicação seja aos moradores de rua, né, às crianças abandonadas, né, com essa mesma intensidade. É um progresso, é um passo. Né? Na época do iluminismo, as pessoas começaram a substituir as expressões religiosas por expressões não religiosas, porque entendiam que a religião era uma coisa muito triste, que levou o homem ao sofrimento. Então, o iluminismo, Allan Kardec nasceu nesse período, foi da Revolução Francesa em 1789, né? E, por exemplo, caridade substituiu-se por solidariedade. Porque caridade é porque eu sou bom e você precisa de ajuda, então eu vou te ajudar. Solidariedade não. Um mal pode ajudar outro ser humano mal. Porque é uma coisa que não depende da moral. Depende de você sentir empatia e querer ajudar o outro. Então, ser bom e ajudar o outro também substitui por altruísmo. Quer dizer, de você estender sua mão para ajudar o seu semelhante. Então, nós precisamos muito disso. Nós precisamos de menos religiões. Bom, isso não faz diferença se tem menos ou mais. Nós precisamos de mais espiritualidade. E essa espiritualidade não se expressa através da crença em Deus. Ela se expressa através desse desenvolvimento da nossa humanidade, dessa nossa necessidade de solidariedade, de cooperatividade, e que eu vejo otimista, né? Eu vejo de maneira otimista que temos milhões, bilhões de seres humanos nesse processo de desenvolvimento, de serem pessoas boas. Os Espíritos dizem assim, olha, Allan Kardec ele coloca no livro dos Espíritos, a gente divide em 3 ordens, os Espíritos muito atrasados, os Espíritos mais ou menos e os Espíritos mais evoluídos, que estão aqui no nosso planeta. Então aí a gente tem, se a gente dividir mais ou menos assim, dividir em 1/3, você tem aí 7 bilhões de seres humanos, você tem uns 2 bilhões de seres humanos que são pessoas muito boas. Tem uns 2 bilhões que são mais ou menos, tem uns 2 bilhões aí que são gente muito ruim. Tomara que eu não esteja nesse último grupo aí de pessoas muito ruins. Mas eu anseio estar nesse mais ou menos. Que já não mata, que já não rouba, que já tenta não enganar. Mas eu acho que ainda faço algumas bobagens. Mas eu trabalho para que esteja naqueles outros 2 bilhões de seres humanos, 2 bilhões e meio, de seres humanos que só fazem o bem ao seu semelhante. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas humildes, eu conheço pessoas solidárias. Não posso dizer nomes porque seria antiético, mas a gente conhece um amigo da Casa Espírita de uma humildade extrema, sabe? Não é preciso ser Chico Xavier, não é preciso ser Madre Teresa de Calcutá, são pessoas anônimas mesmo, que convivem com a gente de grande humildade, de grande desprendimento. Eles são espíritos evoluídos, assim, espíritos superiores, como a gente imagina? Não, né? São seres humanos ainda tropeçando, tem seus erros lá que eu não vejo. Porque eu só consigo ver, nossa, como eu sou atrasado, esse rapaz aí está tão evoluído. Essa moça, eu falei político porque ela é uma política aqui da região do Cariri, mas eu conversei com ela no período eleitoral pelas redes sociais. Impressionante o trabalho dela de ajudar as pessoas. E impressionante como tem políticos ao lado dela que atrapalham o trabalho dela, que não colocam em votação os projetos dela para castrar animais, para ajudar os animais de rua, sabe, para
cuidar desses seres, que são seres vivos e que são abandonados. O bairro onde eu moro tem dezenas de cachorros, que as pessoas colocam comida na calçada, os bichinhos tudo no sábado adoecendo. Morreu um quase na minha porta, a gente tinha colocado água para ele no dia anterior, ele não quis comer, as pessoas da rua toda colocaram água para ele, aí chegou lá e deitou e morreu no meio da rua, bem no meio mesmo. Ele deitou, a gente não sabe nem do que ele morreu. E assim, e tem uma pessoa como essa que faz, então assim, você olha, eu gostaria que quando eu crescesse ser como você, porque ainda estou muito longe disso. Gente, vamos agradecer, né, aos nossos amigos, colaboradores aqui do programa. Valeu. Tá perdendo tanto, de mano. Calma. Calma. Tenta não. Eu caí muito de Fortaleza, não deu? Quantos minutos de ônibus eu vou lá? Rapaz, Beberibe para Fortaleza dá 90 km, eu acho. Tá, para ser tirado em 1h30, 2 horas. Mas tu ia e voltava. Não, a gente ficou em Beberibe e depois foi para Fortaleza. Aí ficou do regular. Foi uns 2 dias. Mas, Eu pensei que tu tava indo rodando. não, ficamos numa aldeia. Deixa a gente agradecer aqui ao nosso amigo Durval, lá do Mercantil Frei Damião, na rua Santa Luzia 1564, bairro São Miguel. Ele está sempre com promoções, entrega em domicílio, aceitando todos os cartões de créditos. Agradecer também aqui ao Centro Espírita Maria de Nazaré, na rua Coronel Antônio Deodato Gondim, número 26, por trás do cursinho ESC. Um abraço à nossa amiga do Carmo e Marluce, né? Mandar aqui também um abraço para o nosso amigo João do Coco, né, e seu filho Luan, que está nos ouvindo. Também ao nosso amigo Wilson, que é corretor, e sua esposa Michelle, lá na Betolândia. Ao nosso amigo Rogério, Lídia e sua filha Isabel, na cidade do Crato. A nossa amiga Graça também, que é trabalhadora do Vale do Amanhecer, lá de Barbalha, do Crato. E mandar um abraço também, ontem a gente teve em contato com essa nossa amiga, Cris. Ela está ouvindo o programa hoje. Ela é de Jaguaretama, a gente estava tentando ver uma programação para ir visitar a terra do Bezerra de Menezes, o Polo, que é muito bacana. Ela mandou as fotos, exatamente no local onde ele nasceu, fizeram isso. Mas infelizmente, em função da pandemia, né, está tudo suspenso esse ano, provavelmente. Não abra, mas ela está ouvindo o programa. Dá um abraço para ela e para o nosso amigo Daniel, lá da Casa da Caridade, que intermediou os contatos, né? Então, um abraço a esse pessoal. Júnior, ainda sempre dentro dessa questão da pandemia, como a gente encaixa esse fenômeno que está acontecendo da pandemia nesse processo de regeneração da Terra? Bom, o processo de regeneração do nosso planeta, segundo Allan Kardec, ele identifica no livro A Gênese, principalmente ali, mas ele também fala em outros livros, como o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que trata sobre os diferentes mundos e como os mundos vão evoluindo. Allan Kardec diz que os espíritos, né, vão evoluindo individualmente, e por individualmente evoluir, acabam provocando uma evolução coletiva, ou seja, quando todas as pessoas no Brasil forem boas, diremos que que o Brasil é um país bom, mas não vai todo mundo evoluir ao mesmo tempo, né? Pensou-se no passado que as pessoas dizem assim, é preciso uma guerra para um país melhorar. Aí citam o Japão, né? Jogaram 2 bombas nucleares no Japão, e no Japão é um país hoje desenvolvido, sabe, tal. Mas quando você vai estudar realmente a vida no Japão, não são espíritos evoluídos assim, perfeitos, não. São espíritos que têm seus erros, né? Que têm ainda suas fragilidades, né? Eu acho uma cultura belíssima, a cultura do Japão. Sou muito apaixonado pela cultura do Japão, mas tem pobreza no Japão, né? Tem pessoas que vivem em condições assim, muito ruins. Mas comparado com o do Brasil? Bom, depende, né? O índice de suicídio no Japão é muito grande, né? Se a gente pensar. Então, tem essas situações. Então, a evolução ela é individual. Quando se tornar a maioria da humanidade for boa,
Então, esses espíritos que não estiverem de acordo vão ser levados para outros lugares. Então, pandemias, catástrofes climáticas, guerras, tudo isso aí são oportunidades de crescimento. Nós escolhemos nascer em planetas assim, porque assim nós somos impulsionados. A dor nos impulsiona, né? O sofrimento nos impulsiona. Quando a gente tem uma necessidade de alimentar, a gente às vezes vai atrás de trabalho. Tem gente que não vai atrás de trabalho porque não precisa, né? Não vou trabalhar não, já tenho tudo, então não estou ali tranquilo. Às vezes a pessoa recebe uma herança, aí perde a sua herança, aí diz, eita, agora eu vou ter que trabalhar. E aí ele vai ter que correr atrás. E aí aquele trabalho desenvolve a inteligência dele, desenvolve a capacidade de se relacionar com outros seres humanos. Então a pandemia ela tende a nos ensinar como as outras também nos ensinaram. Hoje, né, desde a Constituição, no caso do Brasil, de 1988, existimos o SUS, o Sistema Único de Saúde. Esse Sistema Único de Saúde ajuda a gente a lidar com a pandemia. Bom, é claro que o SUS não é perfeito, ele tem uma série de fraquezas ali, né, de má administração, de desvio de dinheiro público, né, de descaso, às vezes, do funcionário público no tratamento com seres humanos, de falta de profissionais e de equipamentos, há uma série de coisas. Mas já é uma evolução ter o SUS. Tem países que não têm um sistema de saúde, né, gratuito, aberto a toda a população. Veja bem, o SUS não é para os pobres, é para todos. Se um bilionário for a um hospital para ser atendido pelo SUS, ele será atendido pelo SUS. Eu sou bilionário, eu quero um quarto especial. Então pague. Não, eu não quero pagar. Então você vai para o mesmo lugar que todo mundo vai, inclusive aquele que está morando na rua. Então é o princípio do SUS. Por quê? Porque nós já evoluímos, nós já inventamos foi alguém evoluído? Não, foi um espírito lá, um deputado, um vereador, um senador, um presidente que começou a ter essas ideias e aí transformaram em lei e está lá funcionando. Então, ao mesmo tempo que pode haver alguém que quer atrapalhar, dizer, não, isso aí não funciona. Veja o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem um SUS. Lá, todo o tratamento médico é pago. Aí eles têm um sistema emergencial. Se você sofrer um acidente de carro, você chega no hospital e você recebe os primeiros socorros. Mas se tiver que fazer cirurgia, não sei o que lá, não tem. É particular. Não tem, vai morre. Então, há alguns hospitais universitários que poderão fazer alguma parte do tratamento gratuito. Mas, de maneira geral, as pessoas lá têm que ter plano de saúde. Quem não tem, morre à míngua nas ruas. Então, estamos falando de um departamento da vida, né, que é o caso da saúde, e que é criado por espíritos que já têm essa visão de serem uma coisa boa. Então, vamos evoluir. Estamos evoluindo, mas é muito individual para que o coletivo aconteça. Essa pandemia ela vai nos ensinar alguma coisa, individualmente, a mim. E enquanto sociedade, será que a gente vai aprender? Eu, particularmente, eu olho nas ruas e não vejo mudança. Vejo pessoas mascaradas nas ruas, andando lá, querendo voltar ao seu normal, querendo voltar ao seu trabalho. Eu gostaria muito que as aulas voltassem. Eu não aguento ficar mais dentro de casa, dando aula virtual. Eu preferia estar com meus alunos na escola, com seres humanos ali, em contato real. E o contato virtual não é a mesma coisa. Mesmo porque os alunos eles têm a opção na internet de nem mostrar o próprio rosto, bota só uma figurinha. Então eu nem vejo meu aluno muitas vezes. Eu estou falando às vezes, como eu estou aqui com outras 3 pessoas e posso ver o rosto de vocês, não vejo a quantidade de pessoas que estão nos ouvindo. Mas já pensou, eu me lembro que quando eu estava com o Elton Costa, logo no início do programa, às vezes o Elton Costa saía e me deixava falando sozinho. E eu achava tão estranho, porque eu só via as paredes, eu ficava falando e não via os ouvintes. E eu tive que me adaptar a isso. A mesma coisa acontecendo. Então precisamos nos adaptar, são essas oportunidades. Cada vez mais o celular ficou importante, né? Tecnologia virtual. É uma pergunta, né? Exato. Assim como na casa espírita também, né? A gente que juntar com saudade aí todo mundo deve estar com saudade de ir para a casa espírita e falar no Evangelho, olhando para as pessoas, abraçando e tudo. Nós temos que mandar um abraço para Pedro Ivan, do Crato. Ele está perguntando, Júnior, os espíritos que não procuraram evoluir, vêm fazer o mal nessa pandemia? Eles vêm evoluir, só que às vezes as pessoas levam mais tempo, né? A evolução, ela é lenta, ela não é uma coisa assim aos saltos, né? Isso não é essa expressão que a evolução não dá saltos, não é do espiritismo, mas foi apropriada pelo espiritismo. A evolução não dá saltos, significa que a gente vai bem devagarinho. E aí tem espírito que acha que está fazendo certo, mesmo atrapalhando. Não, eu acho que o correto é isso aqui. Todo mundo está vendo que aquilo ali está errado.
mas ele acha que o correto é aquele ali. Então, depois que ele aplicar e ver que não dá certo, ele diz, nossa, todo mundo disse que não dava certo e eu achei que dava. Por quê? É o erro e acerto. Nós aprendemos por essas experiências. Então, assim, é possível que haja no mundo espiritual espíritos muito atrasados que decidam reencarnar em determinado momento para piorar a coisa, porque ainda são espíritos que ainda desejam o mal do outro. Nós não podemos achar que as pessoas sempre desejam o bem dos outros. Tem gente que é ruim mesmo, mas que não será para sempre, que através das experiências, das muitas vidas, ela vai se dobrando diante da roda do progresso, como dizem os espíritos. A roda do progresso esmagará aqueles que tentarem impedir que ela gire. E esse progresso não é somente científico, não é somente material, é também um progresso moral. Muito bem. Tem outra pergunta aqui, Murilo, ele fala sobre a população da Venezuela, que a maioria passa uma necessidade gigante. Ele pergunta, em questão à Venezuela, em relação, como Deus pode permitir que um único homem faça mal a tanta gente? Como é que essa população consegue permitir que um único homem faça mal a eles mesmos? Isso acontece no Brasil, acontece em todos os lugares. Se a gente não entrar nesses aspectos muito acirrados dos dias de hoje, né, de bipolaridade política que a gente está voltando no passado, como é que Hitler conseguiu enganar toda a população da Alemanha e ficar no poder? Ele já vai ali, desde a Primeira Guerra Mundial, ocupando seu espaço devagarinho, até provocar isso em 1914, até provocar a Segunda Guerra Mundial em 1939. E aí, quando você vai olhar, não havia pessoas que eram contrárias a Hitler e que eram alemães. E que também queriam que a Alemanha fosse grande e fosse expansionista, mas não queriam através de uma guerra, queriam através de relações comerciais, sabe, de diplomacia, de se tornando um país grande, como acontece com muitos outros, né? Introduzindo seus produtos, né, naquela região, você vai colonizar naquela região através de produtos, típico do capitalismo. Mas o Hitler não, ele conseguiu convencer um país inteiro e até pessoas aqui em Juazeiro do Norte, em Barbalha, em Crato, aqui no Brasil, havia nazistas. As pessoas diziam, não, o correto é o que Hitler está pregando. É dessa maneira. E aí, quando se mostrou depois que a guerra acabou, o que é que o nazismo fez nos campos de concentração, de matar milhares de judeus, né? 5 milhões de judeus perderam suas vidas apenas porque eram judeus. Aí as pessoas aqui no Brasil dizem, nossa, a gente está... Então teve gente que disse, não, então a gente entendeu errado. A gente não sabia que ele ia fazer isso, não. E teve gente que simplesmente continuou pensando do mesmo jeito e se calou. Né? Se você procurar, há prédios no Cariri que tem a suástica lá em cima, desenhado. E que não foi só pintado por cima. Eu conheço um prédio aqui no Cariri que tem a suástica lá e que foi pintado por cima, que as pessoas só percebem se você olhar muito. E a suástica era o símbolo do nazismo. Né, que mostra. Então, nós temos esses espíritos que estão nesse processo. Vão evoluir devagarinho, vai levar muito tempo, mas é a lei do progresso. Nós vamos ter que nos melhorar. E aí, quem não for bom, vai para os planetas mais atrasados. Não é a vontade de Deus que isso aconteça, né, Juninho? A permissão por conta da nossa liberdade, né, das nossas escolhas, mas não é a vontade dele. Ainda sobre essa questão da pandemia, a gente também pode ver um lado positivo, se assim a gente pode dizer, em relação a um certo avanço, dada hoje a tecnologia, né? Dada essa tecnologia hoje da informática, das informações, que antes não tínhamos, né? Então hoje, mesmo ainda algum grupo, algumas pessoas utilizando mal, mas é uma ferramenta que vem possibilitar um maior entendimento, um debate, uma conversa sobre essas possíveis mudanças de comportamento, né? Que antes não existia. A informação a gente sabe que vai trazer avanços para a humanidade, né? Caberá a cada um aquela questão de saber filtrar essas informações, de onde estão vindo, quem está, né, enviando essas informações. Mas eu acho que sobre esse ponto de vista da tecnologia, hoje, realmente vai ajudar muito a população nesse avanço, nessa mudança de comportamento, de entendimento, né? Apesar de que a gente pensa que não, porque quando você olha a situação, principalmente aqui no Brasil,
a gente chega a querer ficar, né, entrar num desacreditar geral, né? Porque tá um negócio tão sério, os nervos à flor da pele, que ninguém pode dar uma opinião, ninguém pode dizer nada, que as pessoas já se exaltam, né? Mas o fato é que eu acredito muito que com o bom uso dessa tecnologia, levando informações, você não tem que abranger milhões de seguidores. Mas o seu grupo, se você consegue, e você tem um grupo de 10 pessoas, e você consegue manter essas 10 pessoas, não pensando como você ou agindo como você, mas esclarecendo, né? Pensando comigo, não como você. E assim, eu acho que o grande mérito, quando se leva às discussões, aos debates, em um programa como esse, é levar, pelo menos, a dúvida, criar uma dúvida naquela pessoa. Porque muitas vezes aquilo que ela acha que é uma verdade, passa a ser verdade porque ela acredita que aquilo é verdade. Mas o fato, a realidade, mais tarde vai provar que não, né? Então, quando você cria na pessoa uma certa dúvida, será que aquele pessoal lá do programa tem razão quando diz que a morte não existe? Ou que eu posso conversar com meu pai, com minha mãe? Será que isso... Quer dizer, se você já coloca essa sementezinha da dúvida, você já vai despertar nela novos interesses em buscar informações mais concretas, mais verdadeiras, para ela dissipar essa dúvida, né? Então, eu acredito muito que essa tecnologia, quando essa parte dos espíritos na qual você gostaria de estar inserido, e todos nós, dos mais ou menos, começarmos a nos manifestar sem orgulho, sem vaidade, sem, né, humildade, levando essa semente, talvez a gente vá colaborar, não para milhões de seguidores, mas para aquele grupo ao qual você tem um acesso. E quanto menor esse grupo, eu acredito, você não corre o risco muito de ser corrompido. Porque quando você diz que tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores, de admiradores, quando você prefere fazer uma palestra para uma casa cheia, mas se só tiver 3 você não quer fazer, você está correndo um sério risco. Um sério risco, né? Está provando que você não tem humildade. Quando você acha porque tem um certo conhecimento que vai lhe servir para essa existência, porque se você não colocar em prática agora, dificilmente vai conseguir na espiritualidade, então você está correndo riscos, né? Então, conquistar a humildade naquele grupo que você tem, de 10 pessoas, 15, ou só um, Jesus dizia, né? Ou de dois ou mais estiver presente, ele, né, estiver em seu nome, então, né? Paulo, é assim, o que a gente vai ver de mudança de maneira geral para nós no meio espírita, né? Há um tempo atrás a gente só tinha as atividades na casa espírita, no centro espírita, e algumas que saíam, como a campanha do Quilo e tudo mais. E hoje, devido a essa pandemia, a gente descobriu que a tecnologia pode ajudar muito, né? Então, o Isaac, ele tem um programa que ele faz 3 vezes por semana, terça, quinta e sábado, né? A partir do Instagram do Missionários da Luz, e ele faz enfocando o aspecto mais religioso do Livro dos Espíritos, que isso é necessário e importante. O Grupo Espírita da Fraternidade Irmã Sheila também tem um, o Paulo de Tarso também tem um, que é outro centro espírita aqui, eu faço também em minha residência, e aí a gente tem um polo de difusão. Quando acabar a pandemia, que os centros espíritas reabrirem, porque já existe, as religiões já estão reabrindo, já existem algumas, já foi liberado, algumas religiões estão abrindo suas casas, suas portas. A minha mãe é evangélica, mas não está indo, mamãe não vá não, porque abriu, mas não quer dizer que esteja segura. A senhora já é idosa, por favor, fique em casa. Ela está respeitando, ela está assistindo pela internet os cultos da igreja dela, né, da Assembleia de Deus. Então, isso vai mudar. Eu vou continuar fazendo, vamos continuar fazendo esses lives quando acabar e tudo voltar ao normal de antigamente, que voltar todo mundo aos centros espíritas. E aí não sei como é que vai ficar isso, né? E aí tem 10 pessoas, realmente eu faço as lives e vejo, tem dia que tem 10 pessoas, tem dia que tem 20, tem dia que tem 3 pessoas, que é o que chamam de nicho. O nicho é aquele grupo. Já eu enfoco, enquanto o Isaac no Missionários da Luz enfoca os aspectos do livro do Evangelho segundo o Espírito, eu enfoco muito o aspecto do livro dos médiuns, e isso é importante, que haja diversidade, que haja multiplicidade de temas, para que as pessoas conversem sobre vários temas. Eu já pensei em parar várias vezes
Aí uma pessoa chegou, essa semana entrou para mim, não sei nem quem é, pelas redes sociais. Eu vi uma live na internet e queria saber sobre isso. Então, eu disse, nossa, então eu achando que só porque só tinha 3 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, né? Não, eu queria ter 100 mil, né? Não, isso aí é a vaidade do humano aqui, que é público. Não, a gente não pode querer, a gente pode querer, porque a gente tem assim, a gente tem informação, tem conhecimento, tem sabedoria. Então a gente quer sabedoria, mas a gente busca através do conhecimento, só que hoje temos muita informação. Como é que a gente faz para a informação virar conhecimento e depois virar sabedoria? Isso é um processo. Informação a gente tem a toda hora. Você pega a internet e você vê informação. Conhecimento Televisão. você adquire, né? Agora a sabedoria é uma conquista. É uma conquista que vai Aqui só levar o tempo, tempo, né? Só o tempo vai determinar. Né? Quem nós não gostaria de ter a sabedoria do Salomão lá, né? Isso deve Tem ter. uma questão, Júnior, do nosso amigo Antônio Jucá, um abraço, todo mundo dele escuta o programa. E ele está questionando aqui, né, Isaac? Pode ler aí. Posso sim, mandar um abraço para ele, né? Que ele sempre está conosco, nós respeitamos a atitude ou as perguntas de todas as pessoas. Mas ele está perguntando aqui, o Espiritismo é meio contraditório. Uma doutrina que mostra as respostas espirituais de toda a atitude humana. Essa pandemia é sem sombra de dúvida uma resposta kármica. E vocês dizem que não. Então, para ele, é pura contradição. Não, veja bem, os espíritos, quando o Allan Kardec lançou o livro dos espíritos, os espíritos que deram comunicações a Allan Kardec eram os espíritos evoluídos que estavam naquele momento ali. Se havia mais evoluídos do que eles, não apareceram ali. Então, você vai ver no livro dos espíritos mensagem de Sócrates, de São Paulo, de Santo Agostinho, de Fénelon, que eram espíritos conhecidos, né, na história da humanidade. Pode até não ter sido eles propriamente dito, mas eram os espíritos que eram evoluídos e davam respostas para aquele tempo. Muitas daquelas respostas para aquele tempo ainda servem para os tempos de hoje. E à medida que nós vamos sabendo, né, de novas respostas que vão vindo do mundo espiritual, Emmanuel trouxe muitos livros com outras visões, porque eram visões, por exemplo, o que Allan Kardec viveu em 1857, não é o que vivenciamos, né? Hoje. Não é o que vivenciamos hoje. Então, Emmanuel escreveu livros em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. E aí havia esses questionamentos, que não eram os mesmos de 1857. Então, veio novas respostas para aquilo. Quando a gente fala de karma, a gente entende a palavra karma de maneira diferente dos hindus. Os hindus veem como ação e reação. Nós passamos a achar que é punição. Quando a gente fala no Brasil karma, a gente vê logo a expressão punição. Ah, essa mulher ou esse marido é o meu karma, né? Arrasto de vidas passadas. Quem foi que inventou isso? A palavra karma significa ação e reação. Se você jogar uma bolinha de ping-pong na parede, ela tende a voltar, ela não tende a pregar na parede. A não ser que haja alguma situação diferente ali na parede. Mas ela tende a voltar. Então, se o vírus existe, né, não é simplesmente porque nós estamos sendo... o problema do vírus existir não é o vírus existir. É nós, seres humanos, não termos hospitais para todos. É nós não termos equipamentos. Se houvesse para cada ser humano na Terra, houvesse um respirador, como seria muito interessante, aqueles aparelhos que estão garantindo mais a vida das pessoas, se houvesse no mundo todo hospital para todo mundo, escola para todo mundo, se houvesse um médico para cada ser humano no planeta, então isso seria muito interessante. Mas nós não temos. Por quê? Porque temos que ter poucos médicos, porque os médicos têm que ganhar muito dinheiro. Então tem pouco custo de medicina, e os que têm uma dificuldade para entrar. E se fizer, pois é, e aí se fizer medicina não pode trabalhar ao mesmo tempo, porque é o dia todo dentro do hospital, e mesmo assim a gente vê muitos médicos saindo muito mal formados. Então o problema de ser kármico, olhar sobre esse aspecto, é dizer assim, é uma punição, e é causado por nós mesmos, porque a gente fez o mal. A gente tem que entender que estamos num mundo ainda atrasado, onde vírus vão existir. Pode ser que venha uma pandemia muito pior do que isso no futuro, ou pode ser que nunca mais venha, depende. Então não podemos ver como um castigo divino. É fruto do nosso amadurecimento, das nossas necessidades espirituais, e vamos crescendo a partir da reação com isso. Não tivesse tanta necessidade como você citou, né, dos médicos, aí não poderia não ter isso. Poderia ter outros meios que a divindade iria colocar no nosso meio. Muito bem, estamos chegando ao final. Eu acho que quando se coloca dessa forma é reduzir muito a nossa culpa, né? É querer reduzir muito, né? Minimizar a nossa culpa em tudo que está acontecendo, o dedo do ser humano, né? Em tudo que está acontecendo.